Olá, meus irmãos, que bênção estarmos juntos novamente, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Mais uma semana se passou, passamos juntos debaixo da graça do nosso bom Deus, que tem cuidado de nós. E juntos continuaremos assim e vamos atravessar toda esta tempestade com a graça do Senhor, com a força do nosso Deus. Que Deus sustente assim sua casa, amados. Para a nossa meditação na devocional desta noite, convido para que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 2. Nós leremos dos versículos 1 a 12, de 1 a 12, será o texto básico da nossa meditação desta noite. O texto fala da cura de um paralítico em Cafarnaum. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Obrigado, ó Pai, por este dia, na Tua presença, pela Tua bondade e providência que tem cuidado de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados e abençoa nossas vidas e abençoa cada família, cada irmão que está participando desta devocional, desse estudo. Que o Senhor fale ao coração de todos nós, que o Senhor ilumine a nossa mente, a nossa alma, ó Pai, com as verdades eternas do Senhor. Tenha compaixão de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, Cafarnaum era a cidade central do ministério público de Jesus na Galileia. E ali, nesta cidade, em torno dela, Jesus realizou muitos milagres, assistindo as pessoas, socorrendo os necessitados. Ele, como nosso grande mediador e redentor, exerceu o seu papel de socorrer os aflitos e trazer a realidade do reino de Deus à terra, em manifestações de sua graça, do seu poder e da sua bondade, encontrando os homens com seus dilemas, com seus dramas, com seu sofrimento, trazendo ele alento, trazendo ele libertação, trazendo ele cura, mas trazendo, acima de tudo, a reconciliação do homem com o Pai Celestial.
esse milagre em particular, ele é muito significativo, porque revela muito da pessoa de Jesus, da natureza de Jesus, dos atributos de Jesus como o Filho eterno de Deus e como Deus. E quantas lições preciosas encontramos em cada milagre, em cada ato de Jesus. E neste em particular, vamos estudar essa noite e extrair algumas lições sobre esse milagre, a cura deste paralítico e como Deus, com Jesus, lidou com esta situação, com o drama e o sofrimento deste homem, como Deus lidou com ele. E antes de abordarmos a questão do milagre em si, eu gostaria de, assim, conversar com você. Vivemos uma época, assim, muito difícil para todos nós, para o mundo em geral, Lidamos com situações novas, turbulentas, enfermidade, o risco da enfermidade, mortes, tantas coisas, Sofrimento, angústias, E como as pessoas e como nós estamos reagindo diante de tudo isso? Como as pessoas estão reagindo? Já estamos com cerca de 100 dias de quarentena aqui no Brasil, aqui em nosso estado. É muito tempo já, muito tempo, As coisas estão acontecendo, não temos certeza do futuro, do amanhã, aguardamos ainda, as coisas melhorarem e irão melhorar, com certeza. Cremos nisso, temos certeza disso, mas como as pessoas estão lidando com isso? Como estão lidando com essa angústia, com essa ansiedade, com essa espera? Como estão lidando com o sofrimento? Eu queria fazer algumas reflexões sobre isso antes de entrarmos na questão deste milagre e aí sim aplicarmos ao nosso coração. Primeiramente, eu queria abordar um ponto interessante. Às vezes, diante do sofrimento, algumas pessoas se deixam levar pela apatia, pelo desânimo e ficam paralisadas. Às vezes, diferentemente desse rapaz da história que vamos meditar, ele era paralítico, Às vezes as pessoas ficam paralisadas por causa dos seus medos, paralisadas por causa da dificuldade de enfrentar os seus problemas, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de ir adiante, o medo de saber o que vai adiante. Isso traz questões emocionais, questões psicológicas, como as pessoas lidam com essa situação, Às vezes algumas pessoas ficam paralisadas mesmo por causa de suas ansiedades, por causa de suas inquietudes, por causa de sua angústia, por causa de sua tristeza. Alguns têm sido tomados de tristeza profunda diante do quadro, diante da luta, da lida, diante das suas frustrações e dos desapontamentos naturais da vida e com as circunstâncias adversas. Então, algumas pessoas, diante do sofrimento, ficam muito apáticas, desanimadas, paralisadas. Outras pessoas, diante de um sofrimento, diante de uma situação difícil na vida, eles experimentam aquela sensação de impotência, de desespero, de abandono. Pode acontecer, e acontece até conosco. Podemos nos sentir incapazes, impotentes, abandonados diante de alguma situação nova. O que fazer? Como fazer? Podemos nos sentir incapazes de construir algo, ou seja, vamos partir de onde? Como mudar as circunstâncias que está difícil e como reagir com essas circunstâncias novas? Podemos considerar, às vezes, sem força para suportar a dor, a situação, a provação. Diante disso, alguns se sentem talvez um pouco largados, abandonados. É uma sensação apenas, Talvez as pessoas ao redor não dão a devida importância, não estão atentando para nós, ainda mais agora que estamos distanciados, por uma questão de necessidade mesmo, de isolamento social, de distanciamento. Mas isso no coração e na mente de algumas pessoas tem um efeito muito sério, muito grave. Os seus sentimentos são afetados profundamente, são abalados.
vem carregando um histórico já na sua vida, né, de algumas frustrações pessoais, decepções, né, suas próprias lutas individual, e agora foi potencializado nesse nosso distanciamento. E temos que respeitar isso e considerar e entender e ajudar. Algumas pessoas acham que os outros estão indiferentes, que os outros estão distantes, que os outros estão despreocupados e sem interesse, quando muitas vezes somos nós que estamos agindo desta maneira. Ou seja, diante do sofrimento, amado, quantas reações distintas, né, diferentes. Alguns sofrendo questões de culpa, né, ou procurando algum responsável pela sua dor, sua dificuldade, sua adversidade, seu problema. Então, são os outros. Estamos assim por causa de fulano e beltrano, do governo, disso, daquilo. Então, tentamos projetar a culpa, uma necessidade de encontrar em alguém o culpado da situação, e descarregamos esta ira, e descarregamos esta frustração e essa revolta, e ficamos, às vezes, nos tornamos pessoas amarguradas com tudo e com todos, e reagimos de muitas maneiras, né? E desabafamos esta ira e descarregamos em alguém ou alguma instituição, seja lá quem for, é o nosso descontentamento, e queremos manifestar isso, queremos deixar bem claro o que estamos sentindo. Alguns reagem assim, dessa forma mais agressiva, mais hostil, mais violenta, inconsciente ou não. É assim que as pessoas lidam com o seu sofrimento. Nesse estudo, eu quero pensar um pouco sobre a questão de como lidar com o sofrimento, como encontrar resposta para ele e como entender os nossos sentimentos, independentemente das causas, mas os nossos sentimentos diante da luta, da vida, da dificuldade. Encontramos aqui o exemplo de um moço, um rapaz paralítico. Era a sua realidade, era a sua vida, a sua história. Sem mobilidade, dependendo dos outros para tudo. Era a sua vida, era o seu histórico difícil. Tinha que aceitar esta situação e lidar com essa situação. Quantos sentimentos em torno de alguém que tem essas dificuldades todas, né? Esses problemas. E ele encontrou aqui em alguém um caminho, uma solução, não apenas uma questão física, mas questão da sua alma, do seu coração, da sua mente, e foi onde encontramos aqui a resposta em Jesus, nesse milagre maravilhoso, né? E aprendemos tantas coisas assim com esse milagre, que eu quero, nesse cenário, nesta casa, e nesse cenário de um grande milagre, conversar com você sobre esses pontos, e me acompanhe. A atitude daquele homem, do coxo, o sentimento dele. Pensar um pouquinho no sentimento e atitude daqueles 4 homens que o carregaram até Jesus. Mas eu quero que você pense um pouquinho também na atitude e nas reações daqueles escribas que estavam na casa, ali presente. Havia um grupo grande de pessoas ali e foram testemunhas de um milagre. Então havia aqueles escribas presentes ali. Eu quero conversar também com vocês sobre a reação deles. E por último, eu quero falar do personagem principal ali, que é Jesus Cristo, Filho de Deus amado ali, manifestando a sua glória, sua majestade, sua graça, sua bondade e seu poder, curando aquele homem. Mas vamos por partes, né? Primeiramente, vamos entender a atitude daquele paralítico. O que ele revela, né? Revela 3 coisas básicas ali, né? Já falamos, né? Um homem que dependia totalmente dos outros, e uma situação irreversível no sentido humano, né? No sentido humano, mas encontrou resposta para o seu coração. Mas ele demonstrou ali 3 atitudes muito interessantes: a humildade, a esperança e a fé. A humildade de aceitar, e não tinha como fazê-lo diferente, aceitar a ajuda de terceiros. Aceitar a sua condição de total dependência dos outros e reconhecer que precisava ser carregado por outras pessoas, que dependia de outras pessoas. Que há momentos na vida que precisamos confiar em outras pessoas. E que tem certas circunstâncias na vida que não estão no nosso controle. Então,
este homem, por uma questão pessoal e de necessidade, mas também por uma atitude interior, era humilde para aceitar a ajuda. Precisava de ajuda. Ele precisava, tinha fé e esperança, mas ele precisava de ajuda. E ele aceitou esta ajuda dos outros, desses 4 amigos que o levaram até a pessoa, a presença de Jesus Cristo. Então ele revela humildade, revela esperança, porque ele creu, ele cria na cura, ele cria que Jesus Cristo poderia resolver sua condição, né, e tratar. A fama de Jesus já era conhecida naqueles dias. E ele acreditava, ele creu em Cristo. E acreditava que, sendo levado à presença de Cristo, poderia ser curado, sim. Então havia esperança no seu coração. Esperança para que haveria solução para o seu problema. Por mais difícil, por mais inatingível no sentido humano, no seu coração havia esperança. Isso como é importante na vida humana. A esperança. A esperança gerada pela fé. A esperança gerada pela confiança em Deus. A esperança revelada no entendimento de Deus, no temor de Deus. Como o homem precisa de esperança. Esperança de que algo maior possa acontecer. Porque é alguém maior no controle de todas as coisas. Alguém que tem um poder acima da lógica e da ciência e do entendimento humano, que é Deus. Que tem um poder sobre todas as coisas, de curar, de libertar, de proteger. Esperança da alma, a esperança da fé, havia no coração desse homem. Por isso ele se permitiu, ele se deixou ser levado, carregado por outras pessoas, porque ele precisava e aceitou tranquilamente, porque havia esperança no seu coração, gerada aí pela fé. Ele cria completamente em Jesus Cristo, como Filho de Deus, que tem todo o poder sobre todas as coisas e que poderia curá-lo. Humildade, esperança e fé. Humildade que nós precisamos, humildade diante de Deus, humildade do ser humano, reconhecer que nós não temos o controle sobre todas as coisas. Nós não temos. Achamos que temos o controle, né, do conhecimento, do saber da vida, da história, da política, que nós podemos e fazemos, que um pode realizar. Não pode, não. Ele depende da graça e a misericórdia de Deus. A sua vida é instável, é frágil. Há muitos elementos e fatores que levam o homem a pensar na fragilidade, na limitação humana. Que momento extraordinário esse que estamos passando, que possamos aprender como pessoa, como seres humanos, como crentes, como cristãos, como sociedade humana, que nós precisamos de Deus, reconhecer que precisamos de Deus, da sua graça. E aquele moço humildemente aceitou ajuda. Aprendemos isso com o exemplo dele. Aprendemos com os 4 homens. Muito interessante isso, né? Com que eles vencem os desafios, a dificuldade, uma casa cheia de pessoas, a dificuldade de chegar e transportar um homem adulto, né? Precisou de 4 pessoas para transportar e entrar na casa onde havia muita gente, ao ponto de eles terem que encontrar um caminho para isso acontecer, ou seja, subindo no eirado, abrindo ali um espaço no eirado para descer com todos os cuidados, descer aquele paralítico ali no meio da sala, onde estava Jesus. Mas aqueles 4 homens, movidos por muita compaixão, ou seja, por aquela pessoa, o interesse em ajudar a pessoa, em resolver a situação, né? E assim enfrentar as dificuldades. Que coisa tremenda! Eles não estavam lá por causa deles. Eles estavam lá por causa daquele homem que estavam transportando. É uma experiência extraordinária de desprendimento, de amor, de compaixão também. Precisamos disso, ver e sentir a situação das pessoas ao nosso derredor e nos comover com o sofrimento, com a dor que está ao nosso derredor. Isso é importante, mas ainda não é bastante. Precisamos fazer algo. Precisamos mostrar interesse. Precisamos nos dispor a ajudar.
dentro da nossa cultura, nosso dia a dia, na correria da nossa vida, né? Como era. Às vezes nós até fugimos de pessoas com problemas para não atrapalhar nossa agenda, nossa rotina, para não perdermos tempo. Porque sempre é um preço a pagar quando nos dispomos a ajudar alguém. Sempre haverá um sacrifício a ser feito quando nos dispomos a ajudar uma outra pessoa. E no caso, esses homens se dispuseram, movidos pela compaixão, a ajudar. Determinação de enfrentar os obstáculos, as dificuldades, a firmeza disso para ajudar. Fazer o bem. Fazer o bem exige propósito, disposição, atitude, estar pronto a fazer coisas que forem necessárias. Eles tiveram que subir no telhado, abrir o telhado, seja, às vezes, para fazermos o bem, temos que sair fora das normas, das regras, né, para ajudar as pessoas, sair da nossa rotina, da nossa agenda, da nossa situação, para ajudar as pessoas. É esforço, é disposição, e esses homens manifestaram isso com certeza, compaixão e determinação e fé. Ou seja, diz o texto, interessante um detalhe do texto, assim, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante isso, o Jesus entender e reconhecer a fé, não apenas do paralítico, mas de todos eles. Porque o que move o nosso coração é a nossa fé, de todos nós. Aquele no desejo de ser curado, ansioso, de ser libertado por Cristo. Os outros no sentido de crer que Ele tem poder para ajudar, para curar. É a fé que nos move, é a fé que nos motiva, é a fé que proporciona oportunidades, situações de milagre na vida. Milagre. Isto é fé. Fé e obras. Eles criam e eles carregaram e levaram aquele homem. É a fé que nos leva a agir, ajudar, compartilhar, testemunhar, evangelizar, estender as mãos. É a fé que leva as pessoas e suas necessidades aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser homens e mulheres movidas pela fé em nossas ações. Movidas pela fé. Por que fazemos o que fazemos? Por causa da nossa fé em Deus. Não apenas um sentimento pessoal, não apenas uma questão de consciência, né? De consciência individual, emocional, diante, né, das... Sim, somos movidos emocionalmente, mas não é apenas isso não, é algo maior. É um sentimento mais nobre que vem da alma, de uma crença, de uma confiança, de uma dependência. Não é fazer por fazer, fazer porque todos estão fazendo, não, fazer por confiar em Deus. E crer em Deus, e fazer o bem maior, e desejar o bem maior das pessoas, movido pela fé acima de tudo. Isso havia no coração do paralítico e havia naqueles 4 homens. Mas o texto fala, no versículo 6, que havia um grupo de pessoas naquela casa, um grupo distinto, que destoava do paralítico, destoava completamente dos 4 homens e de outras pessoas. Eram escribas. Escribas eram os conhecedores das Escrituras, responsáveis na preservação, no ensino, o cuidado com a doutrina, a transmissão da doutrina. Eram os teólogos judeus da época, né? E estavam ali assentados ali, e diz o texto, arrazoando no seu coração. Estavam ali apenas por observação do comportamento de Jesus, para avaliação, para discussão, ou seja, homens que estavam ali apenas para avaliar quem era aquele homem, o que estava fazendo, qual era o seu ensino, qual era a base dos seus atos, e eram atos portentosos, eram milagres, mas eles não estavam ali movidos pela fé.
Eles não estavam movidos pela esperança, eles não estavam movidos pela confiança em Jesus. Eles estavam movidos apenas em procurar respostas para os seus questionamentos, questionamentos cheios de indiferença, questionamentos de orgulho, questionamentos cheios de incredulidade da parte deles. Por isso que eles arrazoavam no seu coração: quem é este homem? Por que fala desta maneira? Assim o ser humano sem a graça de Deus é assim. O ser humano sem a iluminação dos céus é assim também. É cheio de si, é cheio de soberba, é cheio de prepotência, é cheio de indiferença para as coisas espirituais, as coisas eternas. Cegos, cegos. Diante da revelação da glória de Deus ali ao seu lado, mas a incredulidade do seu coração e a dureza do seu coração os impedia de ver a glória de Jesus, a majestade de Jesus, a divindade de Jesus, a beleza do ensino de Jesus e o poder de Deus manifesto na pessoa de Jesus. Porque o seu coração estava tomado de incredulidade, de dureza, cheios de si, cheios do saber, cheios do saber humano, mas nécios, loucos, tolos, cegos, indiferentes. Arrazoavam no seu coração, procurando um motivo para acusar Jesus. E quando Jesus diz assim ao paralítico, a palavra dele inicial: filho, os teus pecados estão perdoados. Foi tremendo. Porque Jesus não disse de imediato: você está curado, tua fé te salvou, vai embora para casa. Em outras situações, Jesus fez isso. Em muitas outras situações, Jesus às vezes nem dizia nada, Jesus simplesmente curava as pessoas. Nesse caso em particular, a palavra de Jesus assim é tremenda, né? É difícil de compreensão para aqueles homens, porque Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Mas aquele homem estava doente, ele estava enfermo, ele estava paralítico. A palavra de Jesus é: os teus pecados estão perdoados. Mas, obviamente, havia um propósito de Cristo nessa situação. Ele já sabia o que estava acontecendo ao redor, na sua onisciência, na sua soberania, na sua sabedoria divina. Sabia exatamente o que ia fazer e por que ia realizar e da forma como ia realizar aquele milagre. Estava em jogo ali o ensino que Jesus queria transmitir para nós também, naquele sentido, de revelar a dureza do coração humano naquelas pessoas. Não é diferentemente hoje em dia, né? Estamos cercados de pessoas que creem, que confiam, que esperam em Deus, experimentam coisas maravilhosas. Mas estamos cercados, sim, de pessoas duras no seu coração. Duras no seu coração. E não é falta de conhecimento, de entendimento, não. É dureza da incredulidade. Rejeitam a Deus deliberadamente, desprezam a Deus deliberadamente e confiam em si mesmos, em seu saber, em seu conhecimento. Infelizmente, como esses escribas assim tiveram uma oportunidade tremenda de ter um entendimento de Deus e a revelação de Deus ali, mas não desfrutaram pela falta de fé. E eles questionaram Jesus. Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí eles, na mentalidade deles e à luz do que eles conheciam e entendiam, eram escribas. Então, dentro das escrituras, o entendimento da fé deles é de somente Deus pode perdoar. Estavam certos. Somente Deus pode perdoar pecados. Estavam certos. Mas aí faltava a graça deles entenderem que esse Deus, que somente Ele pode perdoar pecados, estava ali, presente, revelado e encarnado na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Eles tinham o texto, eles tinham o histórico da fé, mas eles precisavam da graça de Deus para tirar as escamas dos seus olhos e enxergar a glória desse Deus que perdoa, sim, presente ali no seu Filho amado Jesus Cristo. Quantos de nós precisamos ter as escamas dos nossos olhos tiradas e ver a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo também? E esperança para a sua alma, esperança para a sua fé, esperança para o seu coração, para a sua vida, ter as escamas tiradas e enxergar assim a graça do Senhor. Razoavam no seu coração porque faltava humildade. Precisamos vestir as sandálias da humildade. É o processo da graça de Deus e nos quebrantarmos diante da pessoa
de Jesus Cristo. Precisamos reconhecer nossas limitações humanas quando o assunto se trata das coisas de Deus, das coisas eternas, das coisas espirituais. Precisamos disso, amados irmãos. Os homens precisam disso, ser acalmados, quebrantados e seus olhos abertos para enxergarem a glória de Deus em Jesus Cristo. E aí nós encontramos então o centro e a mensagem principal desse texto, né? Que Jesus, então, conhecendo a mente dos homens, porque Jesus conhece a mente dos homens, conhece a nossa mente, conhece os nossos pensamentos, nossos questionamentos, nossas dúvidas, conhece as nossas revoltas, nossas blasfêmias. Ele conhece o nosso coração e nossa mente, e ele responde imediatamente, no versículo 9, assim, Jesus repreende eles, dizendo assim: por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? O que é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho de Deus, que o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Tremendo. Para provar que ele é o Filho de Deus e tem autoridade na terra, porque ele é Deus, para perdoar pecados, porque ele é Deus. Ele não apenas cura o homem de suas feridas, ele cura a alma dos seus problemas, ele perdoa o coração humano, ele restaura o homem com Deus, ele abre as portas dos céus para o homem. Ele é Deus, ele é o mediador. E assim o texto fala que imediatamente, versículo 12, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos esta coisa. Coisa assim. Que coisa tremenda. Jesus revela a sua compaixão, seu poder, sua graça. Ele é esse Deus bendito, que tem o poder de curar. Curar, sim. Quem quiser, aonde quiser, em qualquer época, ele tem esse poder. Ele é Deus. Ele faz isso. Tem feito isso nesses dias, viu, amados? Muitos milagres têm ocorrido, ainda mais hoje. Nós estamos vivendo uma época de situações novas. É que o teu coração entenda que a graça do Senhor está operando também coisas tremendas na vida e no coração dos homens. Não apenas a cura nos hospitais, nas UTIs, e está ocorrendo, mas a cura no coração dos homens. Homens estão voltando-se para Deus. Homens estão se reconciliando com Deus. Famílias estão sendo restauradas nesses dias difíceis, amado. E Deus está operando. É aquele Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que perdoa os pecados humanos. Que Deus que reconcilia o homem com Deus. Esse é o Deus maravilhoso, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso, amado? Você crê nessas verdades? Como é que está o teu coração? Como você está lidando com tudo isso? Como está a tua alma? Lembra do que nós conversamos no início dessa meditação? Como os homens estão reagindo dentro do sofrimento? Alguns abalados, alguns mais entristecidos, alguns mais desanimados, alguns até paralisados diante da lida e diante da luta. Eu quero dizer a você que há esperança. E a esperança está em Jesus Cristo, nosso Redentor. A esperança para muito mais do que isso que nós vamos passar e enfrentar. A esperança de você ter paz no seu coração, ser reconciliado com Deus, trazer conforto à tua alma, força para vivenciar as situações da vida e se aproximar dos céus, se aproximar do Pai Celestial. Que nesta noite a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e traga alento, traga conforto, traga esperança de transformação na tua vida, na tua casa. Talvez você tenha algum ente querido enfermo em algum lugar, eu não sei. Deus tem o poder e a graça de trabalhar na vida dele, amado, creia nisso. Mas tem poder também trabalhar no teu coração para aumentar a tua fé. Dar confiança e esperança eterna no Senhor. Porque Ele não veio apenas para as curas físicas, e faz. Mas Ele veio, acima de tudo, para nos dar a vida eterna e perdoar os nossos pecados. Ele trata as nossas questões mais profundas da alma. E cura as cicatrizes da nossa alma. O recôndito do nosso coração é curado, é tratado, é a nossa relação com Deus. É a nossa relação com Deus que é refeita, é restaurada por meio
por meio da sua obra maravilhosa. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou os nossos pecados, os meus pecados, os teus pecados. E Jesus nos reconciliou com o Pai e nos perdoou de todos eles. Assim, amado, encontramos a esperança e a certeza da vida eterna. O texto fala que quando aquele moço pegou, ele se levantou. Jesus ordenou. Ele tem o poder para perdoar o pecado e o poder para curar. Aquele homem, ele se levantou, pegou o seu leito e foi embora para casa. Não apenas curado, já é tremendo demais, maravilhoso. Uma pessoa paralítica se levantar, pegar o seu leito, que a vida toda foi carregado naquele leito, diz o texto, e vai embora para casa. Isso já é tremendo. Isso por si só já é tremendo. Mas mais do que isso, ele foi para casa perdoado. Ele foi para casa restaurado. Ele foi para casa salvo pela palavra redentora do Senhor Jesus. Ele trouxe salvação àquele homem. Cura e salvação. Que na tua casa Jesus se faça presente, amado. E seja pleno a esperança, a graça e a salvação eterna no coração de todos vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te visite. Como estava presente naquela casa, curando, ensinando, perdoando, e se faça presente na tua casa também. Com paz, com cura, com perdão e com o cuidado que vem da parte do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe com esta meditação, que o teu coração, a tua fé, a tua esperança esteja nesse Deus que tem o poder de curar e o poder de perdoar. Que tira a gente de nossa paralisia emocional, de nossa angústia, de nosso sofrimento, né? Nessas questões todas, Ele cura também. Essa questão não é física, é da alma. Ele cura, Ele liberta o homem da sua tristeza, da sua dor, da sua angústia, né? Desse desespero, dessa ansiedade. Ele cura também. Igualmente, é o que tem poder de curar qualquer coisa e curar as questões físicas e as questões de nossa alma. De repente é dessa cura que você está precisando. A cura do Senhor, trazendo alento ao teu coração, trazendo conforto à tua alma. Que assim o seja nessa noite, em nome de Jesus, amado. Que Ele visite o teu coração e te traga paz, alento, confiança, esperança em Deus. Confie nisso. Confie no poder desse Deus maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana, você e sua família, na presença desse Deus maravilhoso. E assim é o desejo do nosso coração. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, traga conforto, alento e graça ao Teu povo, Senhor, e cura aqueles que precisam ser curados, libertados, transformados pela graça do Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, perdoa, Senhor, nossos pecados, é a nossa oração agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Um abraço a todos.